Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Notícias já na tela. Pacheco sobre declaração de Barroso. Importuna e infeliz. É isso mesmo. Declaração do ministro de que o STF é um tribunal político e derrotou o bolsonarismo gera fala inédita do presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, condenou a mais recente declaração do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Pacheco qualificou a declaração de Barroso como muito inadequada, inoportuna e infeliz. O presidente do Senado ressaltou que não faz parte da ala política relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, disse que essa divergência ideológica não justifica declarações como a do ministro. Abre aspas. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação dos sujeitos políticos. Ministro do Supremo Tribunal Federal deve se ater ao seu cumprimento constitucional, que é julgar aquilo que lhe é demandado. Fecha aspas, disse Pacheco. Outra notícia na tela. Um novo cenário surge, agita bastidores do TSE e Bolsonaro ganha fôlego. É isso mesmo. Assista o vídeo. Em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, quais são os caminhos agora que a defesa deve percorrer para tentar reverter e recuperar os direitos políticos do ex-presidente? Berenice, eu não falo em nome do Jair Bolsonaro e também não conversei com os advogados dele sobre esse assunto. No entanto, o que eu consigo ver é que certamente vão recorrer a outros órgãos que conseguirem e, para além disso, eu sempre lembro, a composição do TSE, ela muda, ela é de cadeiras rotativas. Em 2026, dos 3 do STF que compõem o STF, que compõem o TSE, 2 serão os indicados pelo presidente Bolsonaro, né? O Mendonça e o Cássio Nunes, sendo que o Cássio Nunes será o presidente dessa corte. Claro, ainda tem outros 4 desembargadores ou ministros que compõem e terminam por compor o TSE, mas como Lula, 2 anos antes da eleição, estava preso e inelegível, por que não poderia acontecer da elegibilidade de Bolsonaro também receber essa reviravolta? Agora, é uma covardia, vamos combinar, né? Botar um presidente inelegível porque se reuniu com os embaixadores, depois de ter deixado Dilma, que sofreu um impeachment, que deveria ter ficado 8 anos inelegível, porque a lei é clara, a lei fala em efeito automático da pena, inelegibilidade de 8 anos. No entanto, né, o impeachment aqui, presidido pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, permitiu que Dilma continuasse a ser elegível. Não teve sucesso como senadora em Minas Gerais, contrariando as pesquisas, né, mas só para dizer um caso. Fora isso, Lula mesmo é outro caso absurdo. O Brasil, realmente, ele não é para principiantes. Bom, e tendo como base, né, a formação do Congresso, temos o PL da anistia, que foi apresentado, e o PLP de autoria do deputado Bibo Nunes. Qual desses 2 projetos o senhor acha que tem mais possibilidade de ser aprovado aqui no Congresso? Olha, os 2 a gente tem que colocar muita energia para que seja aprovado. Isso tudo vai depender do cenário político, dos movimentos a serem feitos. Eu fico feliz que a gente tenha uma base, em que pese não ser a maioria, mas uma base aqui na Câmara para apresentar esse projeto e ter algum apoio, e é totalmente legal, é constitucional. Agora, a gente sabe que hoje no Brasil a gente não está vivendo tempos normais, são tempos estranhos. Uma lei, ainda que aprovada, é capaz de mandar para o STF e o STF reverter. Uma hora essa malvadeza toda ela vai ter que acabar. O outro projeto que também está em tramitação, né, que foi desengavetado, é a PEC do voto impresso. O senhor acredita que daqui até 2026, ou até as eleições municipais, haja uma possibilidade de ser aprovado? Eu creio que sim, vai ser necessário muita pressão, e eu lembro que a PEC 135 da Bia Kicis, da legislatura passada, ela não foi adiante por uma intervenção, essa sim, inconstitucional, do Judiciário aqui no Legislativo. O presidente do TSE à época, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele conversou com 11 presidentes de partido, sabe-se lá o que ele conversou, né? Mas esses 11 presidentes de partidos, que sempre foram, via de regra, simpáticos ao voto impresso, porque o voto impresso já foi aprovado em outras oportunidades aqui na casa, infelizmente o STF declarou a sua inconstitucionalidade sempre, mas o ministro Roberto Barroso ele foi o ator que impediu a aprovação desse mecanismo. E vale lembrar que, mais uma vez,
o TSE será presidido na eleição de 2026 pelo ministro Cássio Nunes. Então, você sempre consegue ter alguma esperança para que o processo seja aperfeiçoado e seja dada maior transparência. E isso daí evita, até distensiona qualquer tipo de suspeita que exista com relação às urnas eletrônicas. Para finalizar a nossa entrevista, em relação ao PL, né? Na semana passada houve muitas discussões em relação àquela reunião, a vinda de Tarcísio aqui para Brasília, as investidas também do deputado Ricardo Salles. Como está o PL hoje? Porque a esquerda traz uma narrativa de que a direita está se dividindo. Olha, o partido é igual um casamento. Você naturalmente vai ter divergências dentro de casa. Eu mesmo não fiquei 100% satisfeito com o posicionamento do Tarcísio. No entanto, acho que todo mundo é capaz, é maduro o suficiente de olhar para trás e cada um analisar o que acertou, o que errou. Eu ontem estive em São Paulo, me reuni com o governador Tarcísio de Freitas, tirei uma foto, fiz questão de colocar nas minhas redes sociais para demonstrar que não existe qualquer tipo de sentimento ruim em torno de nós. E o que eu sempre falo na política é o seguinte: a gente tem que pensar em qual é o resultado das nossas ações, qual é o efeito prático daquilo. Será que realmente vale a pena a gente ficar desgastando o Tarcísio? Quem sabe, pensando lá em 2026, ele vem candidato a uma reeleição e essas críticas não permitam que ele seja reeleito e em seu lugar venha um governador do PT para São Paulo? Na política não existe lacuna, né? Não existe vácuo de poder. Então, o que eu falo para as pessoas, né, é para que a gente tenha consciência de que, claro, críticas podem ser bem-vindas perfeitamente, faz parte do jogo. Mas eu, por exemplo, tenho acesso a ele, é melhor que eu vá direto a ele, que eu converse com ele, com outras pessoas, e me posicione publicamente, sempre de uma maneira madura. Mas convergir, realmente, a gente não vai convergir em tudo. Eu, por exemplo, votei contra essa reforma tributária. Inicialmente estava pior ainda o texto, algumas coisas foram retiradas, como, por exemplo, né, o cashback de acordo com gênero. Isso é um absurdo, né? Você imagina só, se eu e você, um de nós, a depender do cromossomo XX ou XY, quando for no mercado vai pagar uma conta maior ou menor. Isso aí é totalmente coisa de maluco que vem da esquerda, né? Para dizer apenas uma das coisas que estão acontecendo. Mas eu acho que eu vou ter, de maneira geral, o que vai ocorrer é o aumento da carga tributária e esse foi o principal motivo de eu ter votado contra essa proposta. O senhor tem visto aí a linha de investigação, né? A impressão que passa é que a base aliada ao governo está justamente querendo desviar o foco do dia 8 de janeiro, né? O dia das invasões. Sim, inclusive testemunhas que já vieram aqui nessa comissão, elas não tinham qualquer conexão com os atos de 8 de janeiro, em que pese serem, por exemplo, fatos reprováveis, como a questão na bomba do aeroporto de Brasília, que merece uma investigação, mas não é o objeto dessa CPMI. Só para que as pessoas entendam, quando você vai protocolar um pedido de CPMI para começar a pegar essas assinaturas, você tem que ter um fato determinado, delineado, e esse fato foi o 8 de janeiro. Hoje, vem aqui a casa o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, né, o coronel Mauro Cid, e que, ao que parece, a esquerda ela sempre tenta, os deputados de esquerda, eles tentam ali pegar notícias que não têm conexão com o 8 de janeiro. Já falaram em cartão corporativo, já falaram em joias, em rachadinha, primeira-dama, todo tipo de acusação que não tem qualquer tipo de fundamento, não passa de narrativa. E pior, por vezes, eles chegam a beirar ali o abuso de autoridade. Porque se nós lembrarmos que a CPMI ela tem papel, né, ela tem poderes próprios dos juízes, e os juízes estão sujeitos à lei de abuso de autoridade, uma das incidentes de abuso de autoridade é você constranger o réu a falar, mesmo quando ele reiteradamente está em silêncio, que é o caso do Major Cid, que tem ficado em silêncio, mas ainda assim deputados e senadores da esquerda tentam até falar dos seus filhos, da sua família, a fim de jogar uma pressão para que ele fale alguma coisa. Se estivéssemos numa delegacia e Mauro Cid fosse um traficante de drogas, os deputados e senadores da esquerda estariam incursos em abuso de autoridade. Sem contar ainda, como muitos parlamentares ali da oposição estão defendendo, eles estão tentando criminalizar conversas de WhatsApp de um celular que foi apreendido, e a própria procuradora, vice-procuradora-geral da República, acusou Alexandre de Moraes de pesca predatória. A forma como foi apreendido esse celular foi irregular. Com certeza, vale lembrar que o Mauro Cid, ele está sendo investigado e grampeado desde 2021. Ele tem aí mais de 2 anos que todas as suas mensagens celulares estão passando, né, pelo crivo de pessoas, sabe-se lá quem, para
investigá-lo. E ainda assim, ele não está respondendo uma denúncia formal. Ele está preso preventivamente, de acordo com a lei brasileira. Uma pessoa presa, o inquérito, a investigação, ela tem no máximo prazo de 30 dias para ser finalizada, concluída, mas Mauro Cid está há 70 dias na cadeia. Trata-se notoriamente de um caso em que trancafiaram ele numa prisão e jogaram a chave fora. É o que eu sempre tenho dito, se fossem traficantes de drogas, muito provavelmente estariam respondendo em liberdade. Mas, ao que parece aqui no Brasil, ser conservador é mais grave aos olhos de alguns da justiça do que cometer determinados crimes violentos. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.